A própria Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Nós vivemos um tempo em que as pessoas estão dentro da casa de Deus, as pessoas que, embora ouçam a palavra de Deus, pregam a palavra de Deus, ensinam a palavra de Deus, louvam o Deus em meio aos seus louvores, louvam a Deus nos seus dízimos, nas suas ofertas, mas não entenderam ainda, ou não querem entender o que de fato é o Evangelho. Nós estamos vivenciando dias difíceis, eu não digo apenas nessa terra, mas dentro da casa do Senhor, irmãos. As pessoas estão perdidas dentro da casa de Deus. Algumas estão na casa de Deus buscando a Deus ainda, irmãos. Isso é sério, muito sério. 30, 40 anos dentro da casa de Deus, buscando a Deus. Hoje eu vi um pastor dizer algo que, via de regra, ele está certo, irmão. Pessoas que estão buscando a Deus ainda na casa dele. Isso é gravíssimo, irmãos. É muito grave, porque já era para ter achado o Deus da salvação há muito tempo. E esse pastor disse que essas pessoas já estão perdidas, irmão. E eu fiquei olhando, analisei as palavras dele, e ele está certo no que ele está dizendo. É, irmão, o tempo é curto, o relógio é curto. A maquininha já está virada, os grãos de areia estão acabando. Pessoas que estão dentro da casa de Deus, com 30 anos dentro da casa de Deus, e não achou, não teve encontro com Deus ainda, não achou Deus ainda. É gravíssimo, isso é muito grave. Paulo diz que o tempo da salvação é hoje, para Timóteo. Imagine comigo aqui, eu analisei as palavras desse pastor. Pessoas que estão dentro da casa de Deus com 30 anos buscando a Deus ainda. Que Deus é esse que não encontram, irmãos? É gravíssimo. A Bíblia diz que a igreja do Senhor será arrebatada a qualquer momento. A Bíblia diz que o Senhor virá como ladrão. O ladrão não avisa quando vai roubar a sua casa. Se a Bíblia diz isso, o que nós estamos fazendo dentro da casa de Deus e não encontramos a Deus ainda? É grave, irmãos. Talvez Deus está dando uma reflexão para nós. Pessoas que não entenderam, não querem entender de fato o Evangelho. Pessoas que conhecem a palavra, que meditam na palavra, oram, levantam campanhas e mais campanhas, e não conhece a finalidade do Evangelho. Hoje Deus ele vai mostrar para nós qual é de fato a finalidade do Evangelho. O que eu vou dizer aqui é preocupante. Quando Jesus ele vier, haverá muita surpresa, irmãos. Quando Jesus vier, haverá muitas surpresas, porque aparentemente parece ser salvo, vai estar perdido. E aquele que aparentemente está perdido pode ser salvo. Por isso que haverá muita surpresa. Que aparentemente aquele que aparentemente está salvo pode estar perdido. E o perdido pode estar salvo. Haverá muita surpresa na vida de Jesus, irmãos. E nós temos que estar atentos para isso. Porque mais importante para nós é pregar o Evangelho e também vivê-lo. E há muito pouco pregando o Evangelho e vivendo. Nos dias de hoje é muito pouco pregando, tem mais pregando do que vivendo. É assustador, irmão, mas é realidade.
Faça uma viagem missionária para você ver. Eu digo que aquele que se levanta para fazer a obra missionária volta mais convertido do que quando saiu. Porque o mais importante para aquele que ouve a palavra de Deus é praticá-la. Praticá-la. Tem muitos ouvintes e poucos praticantes. E a Bíblia diz o quê? Não sejais apenas ouvintes, mas também praticantes. O que nós estamos vendo aqui, e hoje o que eu quero falar aqui nesta noite, acerca de relacionamentos. Talvez o relacionamento mais importante que Deus quer não é o relacionamento entre nós e Ele, ou nós com Ele. É o relacionamento entre eu e o meu irmão. Porque é o relacionamento entre eu e o meu irmão que vai me aproximar mais de Deus. É o relacionamento entre eu e meu irmão que vai me fazer conhecer mais Deus, o Deus desta palavra. O Deus que há 30 anos eu ainda não conheci, porque via de regra eu não aprendi a me relacionar com o meu próximo. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 10. Vamos estar lendo do versículo 25 ao 37. Eu quero falar acerca de um doutor da lei. Alguém que tentou experimentar Jesus. Tem muita gente experimentando Jesus aqui nessa terra, irmão. Lucas capítulo 10, versículo 25 em diante, vamos tomar a leitura. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de impor Jesus à prova e disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas tu? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus disse: respondeste corretamente, faz isso e viverás. Aleluia, Jesus. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? E Jesus prosseguiu dizendo sobre a história, sobre uma parábola de um homem que descia de Jerusalém para Jericó e veio cair nas mãos de uns salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubaram e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando ele quase semi-morto. Casualmente descia um sacerdote, porque aquele mesmo caminho, e vendo passou de largo. Semelhantemente um levita descia por aquele lugar, e vendo também passou-se de largo. E certo samaritano que seguia seu caminho, passou-lhe perto e vendo, compadeceu dele. E chegando-se, pesou-lhe os ferimentos, aplicou-se o óleo, o vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e o entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu lhe indenizarei quando voltar. E Jesus, ele olha para esse doutor da lei e ele faz uma pergunta: qual desses 3 parece ter sido o próximo homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-se o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então disse Jesus: procedeste tu também de igual modo. Tire um minuto para a oração. Deus, meu Pai, neste momento, Senhor Deus, nós colocamos mais uma vez nas tuas mãos, meu Deus, meu Pai, a nossa, Senhor Deus, meu Pai,
a nossa oração. O Senhor conhece o nosso deitar, o nosso levantar, as nossas forças e também a nossa fraqueza. Fale conosco, meu Deus, meu Pai. Transmita-nos, meu Pai, aquilo que nós precisamos, meu Pai, ouvir nessa noite. E o nome do Senhor ele seja glorificado. Eu quero falar nessa noite acerca de relacionamento. Relacionamento que nós temos que ter com Deus e ao mesmo tempo com o nosso próximo. Relacionamento que, se nós colocarmos em pautas na nossa vida, vai nos levar a conhecer mais a Deus. O Deus que nos quer salvar, o Deus que nos quer curar. Alguém aqui conhecia as Escrituras Sagradas? Nós estamos diante de alguém que conhecia as Escrituras Sagradas e ao mesmo tempo ele chega a Jesus e diz: Mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? O que eu faço, Senhor, para herdar a vida eterna? O que eu tenho de fazer para herdar a vida eterna? E olha a resposta de Jesus. O que está escrito, você sabe? A resposta de Jesus foi bem mais ou menos essa. O que está escrito, você sabe. Se sabe, porque está perguntando. Nós estamos falando de alguém que estudou muito tempo a palavra de Deus. Talvez alguém que há muito tempo está na sua casa e ainda não sabe o que de fato é feito para herdar a vida eterna. Nós estamos aqui, você pode ver que a palavra do Senhor, ela casa com as nossas vidas. A palavra de Deus casa com o nosso estilo de vida. Nós estamos diante de um doutor da lei, um homem entendido da Torá, um homem que conhece a Bíblia, a palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse, mas ainda chega para Jesus. E o que me leva a entender também que ele tem um parentesco com aquele jovem rico. O mesmo jovem rico que conhecia os mandamentos e também perguntou a Jesus o que ele precisava para ser salvo. Se nós olharmos dentro desses dois contextos, do jovem rico e do doutor da lei, nós se vimos no meio dos dois, como uma igreja que há muito tempo está nessa terra. Irmãos, uma igreja que os cabelos já ficaram brancos e está embranquecendo e vai embranquecer, se é de fato que tem, mas se não tem, nós vamos vivenciar, irmãos, nos últimos dias nessa terra. A palavra de Deus diz que essa geração não passará. Uma igreja que de fato ainda não centralizou no Evangelho, uma igreja que ainda está perguntando a Jesus: quantos cultos você tem vindo, quantas campanhas você tem feito, e tem perguntado para Jesus: Jesus, o que eu faço para herdar a vida eterna? Glória. Entra ano e sai ano e você está na casa do Senhor. Entra ano e sai ano e você ouve essa palavra. Talvez você está igual o doutor da lei ou igual o jovem rico. Alguém que conhecia as sagradas letras, alguém que chega a Jesus e fala: Mestre, eu sei tudo. Mas de fato, alguém que coça a cabeça e fala: o que eu faço para ser salvo? Quais são os atributos que eu tenho que trazer para a minha vida, para que, via de regra, eu seja salvo? Glória a Deus. É uma pergunta, irmãos, de tamanha relevância que nós temos que fazer para nós mesmos. Porque Jesus, ele respondeu: tu sabe. Talvez esse tu sabe é Deus falando. Essa pergunta você tem que fazer você mesmo. Jesus disse, está escrito na lei, você conhece, você sabe.
Se Jesus falou, está escrito na lei, Jesus está falando o quê? Você conhece, nós conhecemos, vós conheceis, todo mundo conhece, e conhecerão ainda, porque está escrito, diante do Senhor, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que o Senhor é Deus. Amós 8:11 está escrito, Deus enviaria fome, não só fome de pão e nem sede de água, mas a sede de ouvir as palavras. Chegará um dia que essas palavras não vai ser mais pregadas, e muitos vão ficar igual a onda do mar, levada pelo vento para o outro, ou igual a meninos, que Paulo diz, correndo atrás de vento de doutrina, procurando saber o que aconteceu com a igreja. O que aconteceu com a igreja? Vai ficar assim, irmão. Hoje, isso já está visível, porque é 30, 40 anos dentro da casa de Deus, e não teve um encontro ainda com o Senhor. Imagine naquele dia que a igreja já não vai estar mais aqui, ela vai, ó. Aleluia. Olha a resposta de Jesus, está escrito na lei. Como você interpreta ela? A pergunta é essa: como você tem interpretado a palavra de Deus na sua vida? O que você tem feito para que o Espírito Santo de Deus interprete ela para você? Aleluia. Amará o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua força, de todo o entendimento. Olha que palavra, olha que mandamento. Amará o Senhor de todo o seu coração. O que está dizendo com isso? Deus tem que estar envolvido em todo o seu coração. É como se Ele fosse uma manta que tomasse de conta de tudo. Nada pode tomar o lugar de Deus no seu coração, porque se algo tomar o lugar de Deus no seu coração, isso é idolatria. Idolatria é tudo que te toma o lugar de Deus no seu coração. Por isso que o mandamento é esse: amará o Senhor de todo o seu coração. Aí vem força, esforço, esforça-te, lute, persevere para poder amar o Senhor de todo o seu coração, porque não é fácil. Aí vem de novo, de todo o seu entendimento, que Paulo diz em Romanos capítulo 12, versículo 2, parte A: transformai pela renovação do vosso entendimento, para que saibeis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Queridos, essa mente tem que ser transformada, e só há uma transformação se for pela palavra de Deus. A palavra de Deus ainda continua sendo a lâmpada e a bússola para os nossos passos, o nosso caminho. João 8,32 diz: se nós conhecê-la, certamente seremos libertos. João 8,36 diz que não andará em trevas, irmãos. A palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus, nós estamos diante de um manual de prática de sobrevivência que está se cumprindo de passos largos. E essa geração de hoje, é uma geração que tem pouca a palavra de Deus na sua vida. Uma geração que, se Deus sentenciasse ela à morte, ela não teria requisitos nenhum para apresentar a Deus pela misericórdia, porque é uma geração vazia da palavra de Deus. Amará o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua força, de todo o seu entendimento, assim como amará o seu próximo como a ti. Quem não se ama aqui, levanta as mãos. Todos nós se amamos. Porque Deus estabeleceu esse segundo maior mandamento: ama teu próximo como a ti mesmo. Porque o ser humano, em sua sã consciência mental, não se amar, alguma coisa tem de errado, não bate bem do juízo.
Então Deus estabeleceu esse mandamento para que nós possamos olhar para nós, vermos Deus em nós e amarmos nosso próximo. Jesus está chamando para uma profunda reflexão a respeito de tudo que você ouve, a respeito daquilo que você ensina, como está escrito e como você lê. Porque passa dias, passa meses, passa ano, e como você tem lido o que está escrito, como você tem interpretado o que está escrito. É o que Jesus está falando. Você sabe, você conhece, você entende. Então, o próprio Senhor está deixando claro: não haverá choromela, não haverá mimimi. É inútil a resposta do homem. Senhor, amará o teu próximo? Amar o próximo como a mim mesmo? Ele sabia, porque Jesus primeiro deu o primeiro mandamento, e o segundo ele perguntou. Qual foi a resposta de Jesus? Faz isso e viverás. Faça isso e serás salvo. O não, o saber e não fazer é muito sério, irmãos. É sério demais. Você ter consciência, ter a ciência e não fazer. Observe que ele tenta se justificar. Quem é o próximo? Está sabendo, conhece, mas está perguntando, meu irmão, minha irmã, quem é Jesus o próximo? É o meu vizinho da esquerda, da direita? É aquele que fala mal de mim? Quem é Jesus? Quem é? É onde Jesus entra com a parábola. Conta a história do bom samaritano, do capítulo 30. E diz, capítulo 30: e certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio cair nas mãos de salteadores, os quais depois de tudo lhe roubaram e lhe causaram muitos ferimentos. Glória a Deus. E Jesus usa ali uma figura de um sacerdote. Agora aqui é profundo. Jesus ele usa a figura de um sacerdote, a figura de alguém que conhece, a figura de alguém que ensina, a figura de alguém que supostamente serve a Deus, supostamente serve a Deus, de alguém que tinha tudo para fazer e não fez aquele homem. Aquele sacerdote sabia que aquele homem precisava de ajuda. Sabia ou não sabia? Sabia, irmão. Mas ele não tinha amor. O segundo mandamento não enquadrava nele. Ele não tinha amor para o próximo. E Jesus está mostrando aqui o lado de quem deveria estender as mãos e não fez. E tem muitos irmãos que está no mesmo estilo de vida, igual o sacerdote hoje em dia. E nós estamos falando, irmão, não é de alguém lá fora não. É de alguém que está dentro da casa dele. De alguém que entregou a sua vida ao Senhor, de alguém que conhece a lei. E Jesus, ele, no versículo 38, no versículo 32, ele vai dizer: e semelhantemente um levita descia também por aquele lugar, e vendo também passou de largo. Mais um, irmão, um atrás do outro. E esse levita fez do mesmo jeito que o sacerdote. E em seguida desce quem seria mais apropriado. Desce alguém desse cenário. Apareceu alguém que seria impróprio para fazer algo
mas acabou fazendo. Deus sempre vai enviar alguém para fazer algo para quem recebe essa palavra. Glória. Observe que ambos têm função de servir, porque diante de Deus todos nós somos sacerdotes. Sabia disso? Diante de Deus todos nós somos sacerdotes. Se sabemos fazer e não fazemos, em seguida desce quem seria mais impróprio para fazer, mas faz, o bom samaritano. E a Bíblia diz que ele se compadeceu. Olha que expressão. A Bíblia diz que ele se compadeceu. Ele tocou nos ferimentos daquele homem. Ele cuidou daquele homem. Ele levou para uma hospedaria e tratou dele. Deus está falando para pessoas aqui nesta noite. Cuide daquele que Deus colocou nas suas mãos para você cuidar. Cuide daquele que Deus colocou nas suas mãos para você cuidar. Observe que esse samaritano, ele estava só, irmãos. Olha que interessante, olha que visão profética. Esse samaritano estava só. E eu fico vendo, olha para mim, presta atenção, ó. O samaritano estava, e eu fico vendo tanta gente grande fazendo alguma coisa na vida de alguém e preocupado se tem muita gente para poder testemunhar o ato que ele fez. E eu fico vendo nos dias de hoje tanta gente grande servindo, irmão, uma cesta básica numa sacola com o logotipo da sua igreja. Eu fico vendo tanta gente grande fazendo algo na vida de alguém, mas se preocupado se tem alguém filmando, se tem alguém batendo foto, se tem alguém postando nas redes sociais. Olha a diferença, meu, do samaritano para muitos grandes que nós vemos hoje em dia. Verdade. É tanta gente grande, irmão, que podia fazer igual o samaritano, mas não faz. É tanta igreja com nome que podia fazer igual o samaritano e não faz. É tanta placa bonita que poderia fazer igual o samaritano e não faz. Faz porque quer algo próprio, faz porque tem desejo próprio. Olha como que a Bíblia se revela. A Bíblia se revela. A Bíblia diz que Esté foi chamada por Deus para ser rainha, para salvar o seu povo. Escute, Esté foi constituída rainha por Deus para salvar o seu povo. Olha que profético. A Bíblia diz que Mardoqueu, seu primo, se levantou e Amã construiu a forca para Mardoqueu, seu primo. E Mardoqueu ia ser enforcado na forca. Agora vem para cá, olha que Deus é maravilhoso. Olha aqui para mim. A Bíblia diz que Mardoqueu lá atrás fez algo de benevolência para alguém. Mardoqueu lá atrás estendeu as mãos para alguém sem olhar a quem. A Bíblia diz que Mardoqueu se envolveu em algum ato de misericórdia para alguém sem ninguém saber. Mas o que Mardoqueu fez foi anotado no livro, porque o rei chegou ali e falou assim: eu quero ouvir alguma história, eu quero ouvir algum livro, leia para mim, vai buscar e ler. E de repente, olha como Deus é maravilhoso, e de repente aquele livro se abre, e alguém traduzindo para o rei, lembra de Mardoqueu?
escolheu lá atrás, Ele fez tudo isso. Olha para aqui, você acha que Deus não anota lá em cima aquilo que você faz? Vem para cá, você que se diz ser grande. Vem para cá, você que diz que titula a placa maravilhosa da tua igreja. Você acha que Deus não anota aquilo que você faz em cima? Para que você precisa de câmera? Para que você precisa de logotipo? Para que você precisa de isso e daquilo, de testemunha? A Bíblia diz que manda o que eu fez sem olhar a quem. E na hora certa, naquela forca, ele não foi enforcado. Você está entendendo? Assim foi aquele samaritano na vida daquele homem. Eu não preciso fazer algo para alguém para ser visto. Eu não preciso, irmã, colocar a logotipo da minha igreja na sacola de cesta básica. Eu faço bem assim, ó. Aqui está a irmã, né? Coitada, está tão miserável. Aí eu estou aproveitando o lado misério dela. E eu estou assim, entregando a cesta básica e sorrindo para a câmera. Oi, filma eu. É horrível isso. É horrível isso. Que geração é essa? Uma geração desprosiva da graça de Deus. A Bíblia diz que esse samaritano se envolveu de íntima compaixão. Agora vem para cá que eu vou falar. A Bíblia diz que o samaritano se envolveu, de íntima compaixão para aquele homem. Agora me diga uma coisa, vem comigo. Você acha que esse que é grande, que põe o seu logotipo na sacola da cesta básica, que manda as pessoas filmar para poder jogar na rede social, você acha que o interior dele está sendo movido de íntima compaixão? Aonde? Está faltando amor. Por isso que eu disse no começo, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, está faltando amor. Uma geração sem amor. Lembra do paralítico no tanque de Betesda? A Bíblia diz que 38 anos ele estava no tanque de Betesda. Agora se assuste não, meu irmão, minha irmã. A Bíblia diz que ele toda hora ele via o espiritual de Deus e a religiosidade diante dos seus pais de olho. A Bíblia diz que o anjo descia, a espiritualidade, movia-se a água. Quem estava ali pulava, ele não pulava. E ninguém pulava ele também. A Bíblia diz que a religiosidade era centenas de pessoas com sorte de enfermidade que estava ali. Aquele paralítico tinha 38 anos no tanque de Betesda. Jesus com 12 anos ele entrou na entrada de Jerusalém para pegar o currículo. Jesus com 20 anos passou, foi pegar outro currículo e o paralítico estava lá. Jesus com 33 anos, se não me falha a memória, chegou para o paralítico e falou: toma a tua cama e levanta. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja de hoje não está vivendo a misericórdia do Senhor. Betesda significa casa de misericórdia. A igreja de hoje não está vivendo o que é misericórdia. A maior prova disso, vamos analisar aqui uma coisa. Um ministério grande possui mais de 70 igrejas em todo o país. Vamos unir todos os ministérios, todas as igrejas grandes. Se não acabasse com a pobreza no nosso país, diminuía 99%. Se os ministérios grandes da nossa nação, eu estou falando, se unissem, porque é bilhões de dízimo que entra, entre dízimos e ofertas, é bilhões. Imagine se unisse, imagine se você vendesse os seus gados. Não teria pobreza. Porque o Evangelho de Cristo é compadecer do pobre, da viúva e do necessitado. Esse não é o Evangelho de Cristo, não é o Evangelho de logotipo. Esse Evangelho de Cristo não é o Evangelho da placa da igreja. Glória a Jesus. E eu vou falar. Está faltando amor. Está faltando ali, no lugar de amor está surgindo mais pedras, porque eu prefiro lançar as pedras do que estender as mãos e levantar o caído. Está faltando amor.
esse não é o amor que Jesus está falando para o doutor da lei. Você sabe e não faz. Você sabe e não pratica. Um evangelho de capa. Um evangelho de duas caras, irmãos. Vende essa mansão para você ver e dar aos pobres. Se Jesus estivesse hoje aqui, Ele ia falar para você, grande líder: vende tudo que você tem e dá aos pobres. Você daria? Você não daria não, irmão. Que evangelho é esse? Porque no lugar do amor gerou ambição. Porque eu tenho que ganhar nome, irmã. Então, para eu ganhar nome, irmã Maria, eu vou colocar um logotipo na sacola. Está entendendo? Porque o meu nome da minha igreja, do meu ministério, tem que estar estampado no status, no Facebook, no YouTube, no Instagram. É o que mais tem, irmãos. Que evangelho é esse? Esse evangelho não condiz com o bom samaritano. Esse evangelho que você está vivendo, você está pregando, não condiz com o bom samaritano. Porque no lugar de amor, virou ambição. Samaritano tirou do seu próprio bolso, está escrito. Samaritano pegou, ali tratou, cuidou, tirou o vinho, tirou o azeite, o óleo, passou nas feridas, irmão. Quem faz isso é um bom pastor. Um bom pastor cuida das suas ovelhas. A ovelha se machucou, ele vai lá e passa o óleo, passa o azeite. O bom samaritano meteu as mãos no bolso e falou aqui pro cara da hospedaria: pode usar tudo. Se faltar mais alguma coisa, quando eu vim aqui, eu coloco mais. Cadê? Cadê que você faz isso? Tirou do bolso. Você não tira do seu bolso. A maior prova do que eu estou falando, basta alguém, uma ovelha sua entrar pela porta e chegar: pastor, estou desempregado, me ajuda com um salário por mês. Você não ajuda. Você quer o dízimo, você quer a oferta, mas você não tira do bolso e fala assim: ó, a partir de hoje eu vou te sustentar. Eu queria ter graça, irmão. Eu queria ter graça. Aleluia. Para eu poder ajudar muita gente. Que quem conhece o meu testemunho sabe quem eu sou. Conhece a minha integridade, minha lealdade, minha conduta, minha ética. Glória a Deus. Glória a Deus. Glorificado a Deus. É a palavra do bom samaritano, irmão. Ela é um espelho para nossas vidas. Essa palavra aqui, ela é muito pouco pregada nas igrejas, sabia? Porque você está pregando e está se vendo nela. Então o grande líder religioso, aquelas igrejas grandes, dificilmente prega ela, porque está pregando e está se vendo. Aí ele vai pregar, né, irmão? Não prega. E Jesus disse ao doutor da lei: qual dos três? Qual dos três? O sacerdote? O sacerdote, minha irmã? O levita? Tanto o sacerdote e o levita na Bíblia exerce a função de quê na igreja? De servir. Tanto o sacerdote como o levita recebem a função de servir. E nenhum e nenhum outro serviu. Pelo contrário, irmão, virou as costas e deixou largado. Tem muita gente que está no livro de prestação de conta. Tem muita gente que está com o seu nome riscado no livro da vida. Está assim, ó. Pessoas pagando de status, de fama, de outdoor. E o nome já está lá, ó, apagado. Porque fere os dois principais mandamentos de Deus. Jesus disse: vai e procede tu também. Faça também. Para ser salvo. Para ser salvo.
Tiago 4,17 fala assim, ó. Escute, você sabia que o pecado da omissão existe? E é Bíblia pura? Tem muita gente sendo omisso. Tiago 4,17 diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, já pecou. Omissão, irmão. A igreja do Senhor está caindo num pecado que vai levar um bocado para o inferno. Omissão. E esse pecado não era para estar na igreja do Senhor. Porque o Evangelho é misericórdia. O Evangelho é perdoa. O Evangelho estende a mão. Ajuda o necessitado. Ajuda o órfão. Ajuda a viúva. Ajuda o missionário. Agora quer pregar, quer louvar, quer ensinar, mas não ajuda o pobre, não ajuda a viúva, o órfão e nem o missionário. Irmãos, não ajuda o missionário. O missionário não precisa, ele não come. O missionário também não paga a conta. O missionário é missionário. Deus é Deus na vida dele. Assim não é o contexto. Irmãos. Mas Deus vai levantar uma geração ainda dos últimos tempos de samaritano. Glória a Deus, aleluia. Deus vai levantar, irmãos, uma geração nos últimos tempos de samaritano. E o pecado da omissão vai ser extinto para a glória de Deus. Esse é o pecado que vai condenar a maioria dos cristãos, irmão. Esse aqui é o pecado, ó. Dentro de todos, é esse aqui que vai condenar mais o cristão. Não sabia não, né? Omissão. O sacerdote foi omisso. O levita foi omisso. Quem era impróprio, nem podia, porque não se davam bem, era aquele samaritano. Esse pecado da omissão vai condenar a maioria dos cristãos. Tá que bonito. O carrão tá parado lá fora. Mas miserável. O vizinho está morrendo, não tem nem comida. E não tem coragem de chegar e falar assim: está precisando de alguma coisa? Aqui louva, faz tudo bonitinho, mas não tem coragem de pôr a Bíblia debaixo do braço e bater de porta em porta. Quando bate de porta em porta, surpreende com quem está passando fome, quem está passando necessidade. Que cristianismo é esse? Aleluia. Quem prioriza as coisas da terra não consegue amar a Deus em todo o seu coração, em todas as suas forças, em todo o seu entendimento. Olha aqui, você só vai um dia conhecer o amor de Deus na sua vida o dia que você amar o seu próximo. Glória. Você só vai conhecer o amor de Deus mesmo na sua vida o dia que você pegar e amar o seu próximo. Glória. Fica sobre os seus pés, igreja. Louvado seja Deus. Quantos podem dar amém, irmãos? Glória a Deus, amém. Quantos podem dar glória a Deus? Glória a Deus. Eu creio, irmãos, Aleluia, profetizo que Deus ainda vai levantar uma geração de bons samaritanos. Glória a Deus. Que vão fazer, irmãos, sem olhar a quem. Glória a Jesus. Que vai levantar as mãos e vai dizer: eu estou aqui, Senhor, me envia recurso. Porque tem muita gente que poderia fazer, mas não faz porque não tem recurso, irmão. Agora quem pode, tem, não faz. Agora você imagine se o grande ali da esquina chegasse, vou colocar eu como figura, olhasse para mim: eu vou te ajudar a levantar para juntos sermos alguém diferente. Eu vou te ajudar a levantar para juntos sermos uma família de bom samaritano. O que Deus quer da igreja do Senhor nessa terra é que sejamos uma família, em um só corpo, em que Cristo é o cabeça, uma família de samaritano. Deus te abençoe você. Fica na paz do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Vamos orar, igreja. Louvado seja Deus.